Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, para poder a gente pensar, né, na palavra de Deus, refletir nela. Eu quero convidar você para se inscrever lá no meu canal, no YouTube, Márcia Olinda Peçanha. Entra lá, faça parte, né? Se inscreva. Nós podemos, assim, pensar, você pode dar a sua opinião, registrar lá, já tem pessoas que estão fazendo isso nos ajuda. E eu gostaria muito que você se inscrevesse, que você curtisse, que você compartilhasse o nosso vídeo, para que juntos a gente pudesse estar divulgando a palavra de Deus. Nós vamos, sem delongas nenhuma, nós vamos orar e em seguida nós vamos refletir no Evangelho de Marcos, que está no Novo Testamento, no capítulo 5, de 1 até o 20, é a passagem que a gente vai estar falando sobre ela. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça para que a gente possa refletir juntos numa oração que vamos levar até o céu. Senhor nosso Deus, nós agradecidos estamos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo teu amor, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e trazê-la para dentro do nosso coração. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos e não deixe que nada ao nosso derredor nos atrapalhe de aprender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, a passagem que a gente tem, eu vou estar comentando com você. Na verdade, eu não vou ler o texto bíblico com você, mas eu vou falar do que ele se trata. E se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir em Marcos, no Novo Testamento, capítulo 5, que você vai encontrar um texto intitulado A Cura do Endemoniado Gerazeno. Esse homem aqui, que está nesse texto, a Bíblia não deu, né? O autor sagrado não deu o nome deste homem. Se é João, se é Pedro, não deu. Apenas disse que esse homem era endemoniado e disse também que ele era gerazeno, ou seja, ele morava em Gadara. Gadara era uma cidade que ficava perto da Tibéria, e a Tibéria era uma cidade que ficava ao lado leste da Galileia. Então a palavra de Deus diz que esse homem, né, Jesus passou lá por este lugar, e quando Jesus chegou, Jesus sempre tinha, né, o meio de transporte, o barco, né? E quando Jesus chegou lá, Jesus colocou o barquinho lá na beirada da água para Jesus descer, esse homem vai até Jesus. Mas eu gostaria de destacar com você a situação desse homem. Esse homem, ele era conhecido como o endemoniado Gerazeno. Ele não tinha nome mais, ele não tinha identidade mais. Ele era um homem que morava no cemitério. E o lugar que ele ficava era um lugar que a palavra de Deus diz que as pessoas não queriam passar por ali. As pessoas tinham medo de passar por ali. Esse homem tinha se tornado violento, tinha se tornado um homem perigoso demais, não é? E ninguém queria ficar perto dele. Esse homem não tinha, como nós estamos comentando, ele não tinha convívio social. Não tinha nenhum convívio social. E por ele ser assim, violento, né, agressivo e oferecer risco para a sociedade, às vezes ele era preso. E a palavra de Deus diz que ele era preso com grilhões e com cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ainda diz mais, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Ele andava de noite e andava de dia, clamando e se ferindo. Ou seja, ele não era violento só com as pessoas que ele poderia interagir, ele oferecia risco a ele mesmo. Que alimentação deveria um homem que morava no cemitério e que ficava por ali andando
no meio só de onde havia pessoas mortas, que alimentação aquele homem deveria comer? Às vezes eu fico a pensar sobre isso. Bom, quando a Bíblia também nos diz que ele viu Jesus de longe e ele se aproximou de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele adorou a Jesus. E que também, num determinado momento, perguntou: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Com uma certa fúria, né? Com aquela mesma, com aquele mesmo jeito de violência, de brutalidade, né? E ele exclamava isso com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que tenho eu contigo? Porque, na verdade, Jesus já tinha dado ordem a quem estava morando no corpo daquele homem para sair fora. Porque quando a Bíblia diz que ele era um endemoniado gadareno, a Bíblia está mostrando para a gente que ele estava sob o domínio de Satanás. Ele estava vivendo dias em que quem coordenava ele era o inimigo de Deus. E então, ele chegou perto de Jesus. Eu paro um pouquinho aqui para dizer para você o seguinte: esse homem estava completamente perturbado. Completamente perturbado. E Jesus passa por ali, eu acredito que Jesus não passou por ali por um acaso, não é? Mas Jesus passou ali porque Deus tem propósito para nós. Há pessoas que o Senhor busca e elas sentem que o Senhor as está buscando e que Jesus quer falar com elas. Jesus as atrai. Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz, não é? Sentem a presença de Jesus. E foi exatamente por isso que Jesus passou naquele lugar onde ninguém queria passar. Porque Deus tinha um propósito com o endemoniado gadareno. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E Jesus foi lá buscá-lo. O inimigo de Deus poderia ter saído correndo em direção contrária a Jesus. Mas quando Jesus tem propósito para a vida do ser humano, ele pode estar num lugar muito escuro, que mesmo assim ele não consegue fugir da graça de Deus. Essa graça que alcança, que tira do escuro, que regenera, que transforma e que dá uma outra visão do que é a vida. Então, Jesus, quando chegou, exatamente até Jesus, como um imã, foi lá aquele homem. Gritava, porque Jesus deu uma ordem para que quem morava nele saísse. Jesus sabia que havia dentro do corpo daquele homem uma identidade que não era dele. Então, Jesus perguntou assim: qual é o teu nome? E aquele homem disse: Legião. Para os romanos, quando se falava a palavra legião, queria dizer que estava um exército formado, um grupo organizado, um grupo de poder composto de cerca de 6.000 homens. Aí você me diria assim, mas olha só, 6.000 estavam dentro daquele homem? Eu não sei quantos estavam, só sei te dizer que não era 1, 2 ou 3. Era uma possessão demoníaca violenta que morava naquela casa, ou seja, naquele homem. Jesus foi ao encontro dele para libertá-lo. Assim como eu penso que em cada vídeo que a gente faz, com cada pessoa que a gente fala, com cada amigo, com cada irmão que divulga o vídeo, é uma oportunidade para que Jesus vá buscar alguém em que está em algum lugar e que pode, às vezes, através do seu celular, acessar um dos vídeos que foi compartilhado e poder, assim, Jesus buscar aquela alma.
Não deixe de compartilhar, não deixe de participar dos nossos vídeos, porque o objetivo é que a pessoa sinta que Jesus a está buscando. Você que está me escutando, aquele homem, o endemoniado gadareno, ele disse para Jesus, né, ele fez um pedido a Jesus. Havia aos arredores uma manada de porcos, e aquela manada de porcos estava pastando por ali. E então ele pediu, aquela legião pediu a Jesus encarecidamente que não a mandasse para outro país. Ela pastava ali pelo monte, ela poderia ficar, melhor dizendo, por ali, naquela manada de porcos. E esses espíritos imundos, quando rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus na mesma hora permitiu. Aí você me diria, mas Jesus, por que Jesus fez isso com os porquinhos? Olha, eu vou ainda mais um pouquinho com você para responder essa pergunta. Na verdade, nós vemos uma atitude de Jesus bem pautada na palavra de Deus. Aqueles porcos ficaram desesperados. E então, eles saindo, aqueles porcos todos precipitaram-se, se ajogaram de um despenhadeiro abaixo para dentro do mar e todos aqueles porcos se afogaram. E os porqueiros, ou seja, os donos dos porcos, quem cuidava dos porcos, fugiram e anunciaram na cidade, pelos campos, não é? E a palavra de Deus diz que o povo saiu para ver o que tinha acontecido, porque os porqueiros tinham contado, né? Indo ter com Jesus, eles viram uma coisa fantástica. O endemoniado estava assentado, vestido em perfeito juízo, né? E eles então temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram, diz a palavra de Deus, e o ao endemoniado acerca dos porcos. Eles contaram o que aconteceu. E entraram a rogar a Jesus para Jesus sair da cidade deles, porque eles estavam vivendo um prejuízo muito grande. E suplicava-lhe o que for endemoniado. Suplicava a Jesus, me deixa ir com você. Aquele homem que gritava, o que tenho eu contigo, Jesus? Né? Agora estava vestido, arrumado e pedindo a Jesus para ficar com Jesus. E Jesus responde para ele, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia para eles tudo que o Senhor te fez e como que ele teve compaixão de você. E aquele homem foi e começou a proclamar, a contar as coisas em Decápolis, tudo que Jesus fizera, e todos admiravam, porque ele dava o testemunho de sua própria vida, de quem ele tinha sido, o que ele tinha vivido. Então eu quero dizer para você que aquele homem, aqueles espíritos, quando eles pediram e Jesus permitiu, não é, que eles fossem para lá, é porque na verdade ali nessa cidade de Gadara, eles não podiam estar criando porcos. Porque pela lei de Moisés, está em Levítico, eles não poderiam ter porcos como rebanho que eles mesmo cuidavam. Era proibido, ou seja, eles já estavam errados. E Jesus então mostra que ele conhecia a lei e que ele andava dentro da palavra de Deus, daquilo que o Pai queria. Bom, aí quando chegam os donos, né, da manada e toda, que ganhavam, que tinham lucros com aquilo ali, pedem a Jesus para que Jesus se retire da cidade. Ou seja, você chegou para tirar a gente de um estado de lucro, que na verdade era uma perda. Eles estavam ganhando no seu comércio, mas estavam perdendo na questão de não andarem na obediência a Deus. Então, eu quero deixar bem claro para você que o homem que estava ali, agora, que trazia admiração para todo mundo e que divulgava a palavra de Deus e que chegou a pedir a Jesus, me deixa ficar perto do Senhor,
ele mostra a situação nossa enquanto ser humano, quando nós estamos distantes de Deus, quando não somos alcançados por Deus, nós passamos a viver uma vida de inconstância. Nós somos inconstantes, nós temos aqueles vacilos de humor, nós temos insensatez, nós nos tornamos, às vezes, pessoas desprezíveis, nós nos tornamos pessoas até tão vulneráveis, tão fáceis de aprender aquilo que desagrada a Deus. Nós somos pessoas que até o suicídio nós podemos cometer, porque não estamos vivendo na luz do Senhor. Nós nos viciamos facilmente, de um vício entramos no outro. É fácil ser escravo do pecado, ser escravo do inimigo de Deus, assim como era esse homem, que agora estava regenerado, conhecia a verdade, mesmo a sociedade tentando protegê-lo, prendendo ele, não é? Ele rompia e saía daquela prisão, mesmo a sociedade tentando libertar de vícios, às vezes a gente volta para outro vício. Então, nós vemos que as pessoas violentas, elas às vezes são presas em penitenciárias, elas passam um tempo nas penitenciárias, quando elas saem mais violentas ainda. Nós vemos que tem as casas de recuperação, onde nós levamos pessoas para serem tratadas. Elas nos prometem que não querem mais aquilo, que elas não suportam mais aquela vida. Mas não leva muito tempo e elas voltam de novo aos vícios, mesmo depois de terem aprendido tudo dentro do projeto da casa de recuperação. Porque, na verdade, esses recursos que nós temos, longe de Deus, são paliativos. Eles retardam, às vezes, o que nós precisamos fazer. Tomar a iniciativa, mesmo angustiados, mesmo deprimidos, mesmo viciados, indo a Jesus como nós estamos e sabendo que Jesus é a verdade e a vida, e que Jesus é a verdade que quando nós conhecemos, ela nos liberta. Então, quando nós vamos como estamos, Jesus nos faz descansar, como descansou o endemoniado gadareno. Jesus nos faz sensatos, como ele estava sensato. Jesus nos faz ficar normais para convivermos com as pessoas. Jesus nos dá um sentimento de que sem ele não dá para viver. Assim como o endemoniado gadareno, que queria seguir, queria ficar com Jesus. Eu quero perguntar a você, você não quer ficar com Jesus? Onde você está agora? Com quem está convivendo? Tem Jesus com você? Tem Jesus com seus amigos? Seus amigos são pessoas que trazem a sensatez de Jesus, a mansidão de Jesus, a verdade de Jesus. Como está a sua casa? Olha, Jesus passou por aquele lugar. Jesus está passando agora e dizendo para você, venha como você está. Eu tenho algo para te dar, que não vai destruir a sua vida, mas que vai regenerar, que vai curar e que vai tratar você. Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Você pode achar que você não tem jeito. E que como muitas pessoas, né, dizem, pau que nasce torto, morre torto. Na mão de Jesus, nós não continuamos tortos. Se você não acredita nisso, eu vou te dizer, essa é a verdade. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, é Deus suficiente para caminhar com você. E a nossa sociedade hoje não está ensinando sobre Jesus. Não tem Jesus no centro. Mas Jesus continua passando e dizendo, venha como você está. Eu hei de fazer você um cidadão do céu, do reino do meu Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos perdão pelos pecados. Pedimos ao Senhor que nos guie a nossa vida e que nos faça pessoas do Senhor. Ajuda-nos a encontrar um lugar que a gente possa se congregar,
que nos ensina mais do Senhor, para que a gente tenha mais sede, mais fome, sim, de aprender a palavra do Senhor. Dá-nos da tua paz. Em nome de Jesus, ó Deus, Deus Criador dos céus e da terra, é que nós oramos e agradecemos pelo que o Senhor está fazendo por nós. Amém. Até o próximo vídeo. Eu aguardo você inscrito lá no nosso canal. Um grande abraço.